Hélio Goldstein. Ele é jornalista, formado pela Faculdade Casper Libero em 1973, aqui em São Paulo. Iniciou sua carreira no Fantástico e depois no Jornal Nacional, na Rede Globo. Passou depois por várias emissoras. Desde 1993 até maio deste ano, ele foi o diretor do programa Metrópolis, que é um programa de arte da TV Cultura, assim como ele é curador de todas as obras exibidas no programa. Durante a sua carreira, Hélio dirigiu e roteirizou muitos documentários, programas de TV como Entre Linhas, na TV Cultura, Saia Justa, na GNT e Gente Pop também lá na GNT. Além de ter sido criador do curso de um dos criadores, do curso de pós-graduação em jornalismo cultural, Lato Sensu, na PUC São Paulo. E também professor da FAAP, na pós-graduação de jornalismo cultural. Nos últimos anos, Hélio tem se dedicado à criação e direção de diversos documentários para cinema e para televisão. Então vamos chamar Hélio para conversar com a gente? Olá, Boa noite. tudo Tudo bem? bem? Muito Que bem. bom, que bom te ver. Obrigado. Bom vê-la também. Olha, boa noite a você e a todos que agora chegam. Sejam bem-vindos, viu? Agradeço muito o convite, muito convite. Fiquei muito contente de poder participar desse ciclo de conversas que você está organizando. E eu fico muito mais honrada de ter você aqui. Oi, Jô. Olha o Jô Santana aí. Olha o Tudo bem, Jô? João, grande João. Ele disse que vinha e veio. É isso aí, isso que eu gosto no É o Jô. Jô é querido cara João que Santana. faz. É. Que bom. Enfim, Então, o pessoal está entrando aqui aos pouquinhos. que E bom. estamos começando uma semana que, assim, começa um pouco difícil para a gente, né? Como no domingo, a gente teve aí a perda do grandíssimo Zusa, Homem de Melo, que dentro da cultura brasileira musical, ele era figura referência em termos de pesquisa, em termos de trabalho, um personagem da cultura musical brasileira muito importante. E domingo a gente perdeu, assim como a gente vem perdendo muita gente na vida, amigos, familiares, nesse momento, né? Então, começando um pouco falando com você sobre isso, como é que a pandemia está te atingindo de alguma forma, tá o que você sente que tem aprendido com ela, o que a própria humanidade pode aprender. O que fica depois, Hélio? Vamos começar falando disso. Olha, querida, primeiro eu gostaria enfim, de lembrar as perdas humanas que nós estamos sofrendo, em geral. A pandemia causou e causa diariamente mortes a granel. Nós estamos agora num estágio onde há uma estabilidade, um descenso, mas esse descenso significa praticamente um avião caindo por dia ainda, né? Um Boeing 747. Então, é importante que a gente lembre isso na abertura das nossas conversas. E que é nessa situação em que o mundo se encontra, e nós, especialmente aqui no Brasil, nos encontramos, é que eu posso pensar que nós precisamos homenagear as pessoas que sofreram e perderam entes queridos. E falando na morte de entes queridos, a do Zusa me tocou especialmente porque eu conversei com ele na véspera, sabe? Com a Ercília, eu falei na véspera, né? Você acredita? A Ercília, que é companheira dele por 35 anos, foi companheira, a gente estava conversando sobre um projeto e isso foi às 11 horas da noite. Aí depois
enfim, quando eu acordei, dei de cara com uma mensagem dela dizendo que Zuz havia falecido, sabe? Os judeus dizem uma coisa, porque ele morreu dormindo, sabe? Os judeus dizem que essa é a morte dos justos, né? É um tzadik, ou seja, um tzadik é um justo, morre serenamente. E a principal característica dele é a humildade, né? E o Zusa, a principal característica dele era a humildade e a inteligência, sabe? E a alegria de nos ensinar tudo de uma forma super leve. Nem parecia que ele tinha nas costas anos de estudo e aprendizado e preparativo na Juilliard School, enfim, até a Academia Paulista de Letras. Você via ele sorrir, sabe? E já vinham as músicas. Duke Ellington, Miles Davis, os documentários, inclusive do Itaú Cultural, que foram feitos, os livros, enfim, os festivais que ele participou, foi curador, o seu livro A Era dos Festivais, Copacabana, a trajetória do samba-canção, isso mesmo, Copacabana, a trajetória do samba-canção, enfim, Zusa foi um homem em seu tempo, sabe? Sempre atualíssimo aos 87 anos de idade. E isso eu lembro porque essa pandemia fala muito sobre grupos de risco, né? 60 anos para cima, grupos de risco. E os criativos, como ele, aos 87 anos, assim como milhares de outros criativos, vivem, além da pandemia, uma circunscrição na sua autonomia de andar, né? E isso é muito grave, né? E isso é muito triste também, ao mesmo tempo que ele estava a pleno, sabe? Enfim, como você falou de muitas perdas, senão nós vamos ficar muito falando disso, mas eu queria lembrar também do Quino, sabe? O Quino que faleceu agora há pouco. E eu adorava a Mafalda, o personagem, sabe? Adorava a Mafalda. Ela era minha musa. Adora ainda, né, minha amiga? Adora ainda, porque a Mafalda é imortal. Eu tenho uma história incrível sobre a Mafalda que eu vou contar para vocês. Eu era jornalista do Versus, da imprensa alternativa, e especializado em América Latina, enfim. E aí, tanto fiz, que eu fui parar na Nicarágua para, enfim, mostrar, fazer reportagens sobre o Somoza e a Frente Sandinista, né? E ali, nessa época, eu peguei os estertores da TV Tupi, eu era um garotinho, né? Nem estava ainda totalmente formado, mas eu tanto fiz que consegui uma carta do cônsul brasileiro em Manágua. Ele falou, eu não vou falar nada o que é o Versus, eu vou apenas apresentar e você se vira. Eu falei, tá bom. Fui lá, entreguei a carta no bunker, porque ele vivia num bunker em Manágua. Eu entreguei essa carta e uns dias depois eu fui chamado ao bunker, porque eles confundiram Versus com Veja. E aí fui chamado a uma entrevista com o Somoza. E nessa entrevista, entre várias coisas que ocorreram, eu fiquei espantado com um pôster que tinha atrás dele, sabe? Ele era um homem muito inteligente, muito frio, mas o pôster que tinha atrás era da Mafalda, falando la situación está que... Você acredita? Ou seja, um ditador como um Somoza, que, enfim, realmente violação dos direitos humanos era o dia a dia dele. Ele tinha um pôster da Mafalda, né? E aí, por que eu conto essa história? Né? Porque eu fiquei chocado, por um lado, porque eu nunca imaginei, né? Para mim era um território inimaginável você ver o pôster da Mafalda, o ditador falando à sua frente.
né? Falando que a situação estava ruim. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando e falei assim, ali não estava a Mafalda, ali estava o pôster da Mafalda, sabe? Ali não estava a Mafalda, era o pôster dela, sabe? A Mafalda não estava lá. E o Quino, também perguntaram para o Quino uma vez, o que a Mafalda responderia, como ela reagiria aos milhares de mortos da ditadura argentina, né? O que ela faria? Ele falou, não faria nada, porque ela estaria entre esses mortos, né? Então, enfim, eu acho que é bom para a gente pensar que, às vezes, os símbolos que nós acreditamos podem ser usurpados, sabe? Podem ser usados de uma forma equivocada. Exatamente. Enfim. Mas vamos lá, vamos agora falar um pouco do que você anda lendo, do que você anda assistindo. Como é que está seu dia a dia aí, já que ambos, Querida, todos, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro está dentro de casa. O que você anda fazendo? O que você anda lendo? O que você anda assistindo? Eu vou te falar muita coisa, viu? Assim, muita coisa mesmo. Assim, das séries, eu vi agora há pouco Ozarks, que eu acho uma série fantástica, fantástica. É uma série americana, um roteiro especialíssimo, muito bom. E ele é meio sombrio, mas ao mesmo tempo tem um humor, tem um ritmo que é especial, especial. Ele te surpreende, são histórias que aparentemente têm um caminho e seguem por outro, isso me fascina como experiência como diretor, sabe? E a outra série que eu acabei de ver é Bom Dia, Verônica, que estreou agora na Netflix. Ela é genial. Sim, eu estou assistindo. Com a Camila Morgado, o Eduardo Moscovis, direção do José Henrique Fonseca, né? Que ela você fica grudado. Nosso colega Graça está lá também. Isso mesmo. O Graça está lá e, aliás, faz um papel de delegado fantástico. Ele é um delegado fantástico. E daqueles que você acredita, esse é o delegado típico, sabe? Sim, eu estava pensando que o delegado na série chama-se Carvana. E eu tenho uma mania de ficar assistindo algumas coisas e ficar imaginando que elenco que eu colocaria ali, né? Que ator que eu colocaria ali. E para aquele delegado, eu consigo ver o Hugo Carvana naquele papel de uma forma assim, se não foi intencional uma homenagem, eu coloco aqui a homenagem. Sabe que eu imagino que ela é intencional, né? Porque esse nome não é um nome muito comum e nem nome de delegado. Lá, em geral, seria aqueles nomes clássicos em romances policiais, né? Palhares, né? Seriam Palhares, exatamente. E você está acompanhando também essa série? Estou assistindo. Eu comecei ontem à noite. E aí, obviamente, não consegui ir por 8, apesar de querer assistir bastante. Mas aí hoje já peguei um pouquinho, agora há pouco, assisti mais um. Estou chegando no fim, né? Porque são 8 episódios da primeira temporada, né? Eu assisti 3 e assisti agora há pouco também. E é fascinante, fascinante. Acho. Também gosto muito do roteiro, apesar de ser um clássico, assim, você conhece um pouco os caminhos, mas realmente é um ritmo que não deixa de ver a nenhuma outra série dessas, inclusive americanas, tal. É muito bom mesmo. Garante a nossa inquietude, né? A gente fica assistindo ali de forma inquieta, de forma angustiada, porque esse é um dos, né, dos programas policiais, das séries policiais. E livro, Hélio? Olha, livros.
O Milton Ratum, né, de Dois Irmãos, ele lançou também uma trilogia recentemente, e eu estou na primeira dessa trilogia. E outro livro que me interessa muito ver é sobre o Samuel Weiner, que a Carla Monteiro acaba de lançar. Eu preciso comprar esse livro ainda, tenho todo interesse. E o livro que eu acabei também de ler há pouco é A Filha Perdida de Helena Ferrante, que também é um lançamento recente, né? Agora, assim, escritores que eu adoro, que fazem parte do meu DNA, o Philip Roth, sabe? Desde o Complexo de Portnoy. Eu não leio muito livro sobre roteiro, sobre documentários, não. Eu leio mais livros que eu imagino ou que viraram, ou que possam virar um filme ou um documentário, sabe? Eu gosto me interessa mais as tramas, como elas são feitas, do que uma técnica de como fazer um documentário, ou, enfim, o arco histórico, etc., etc., né? Enfim, esses são os livros que me ocorrem agora, assim, de diretores que eu amo, né? Vamos lá. Almodóvar eu adoro, né? O Meirelles, né? Desde Cidade de Deus, que eu acho um filme atual hoje, sabe? Que é baseado no livro do Paulo Lins, né? Então, todo bom filme tem um rastro de literatura, sabe? Seja ele qual for. Um bom filme, em geral, ele tem uma origem ali que surge nos livros, né? Eu lembro também que assim que eu adorei agora recentemente Dois Papas do Meirelles, muito bom, né? Um filme que eu gosto também Narcos, que é a série, né? Narcos da Netflix, eu acho muito interessante, a primeira temporada principalmente. Que mais? Parasita, né? O filme do aí esse nome é complicado, Bong Joon-ho. Me saiu. O Pedro Borges, oi Pedro, tudo bem? Está dizendo aqui que acabou de ler A Marca Humana e também está lendo Portnoy. Portnoy marcou minha adolescência, sabe? Nossa, eu li aquilo, sendo assim, ainda de família judaica, aquilo bateu assim fortemente. E o estilo do Roth, realmente, ele é um mestre, é um mestre. São poucos que sabem escrever tão bem, né? Talvez Paul Auster, mas eu prefiro o Roth, sabe? Enfim, e esses livros eles marcam a gente de uma forma até no inconsciente, porque você não, quando está elaborando, pensando, essa referência está sempre presente, sabe? São livros que te acompanham, como filmes que te acompanham, né? Quando você vê o filme Bom Dia, Verônica, aí você começa a lembrar de vários policiais legais, você pode ir até o Hitchcock, né? Aos filmes do Hitchcock brilhantes hoje, sempre, né? Essas referências são verdadeiros, nos alimentam, né? Nos alimentam, mesmo quando a gente já está com aquilo na memória em camadas, né? Sim, e você criou muitos documentários, né? E aí você estava falando que as suas leituras, você não dedica muito tempo das suas leituras para essas coisas sobre roteiro, etc. Como é que é o seu processo de pesquisa? Quando você define fazer algum filme, Tá. quanto tempo leva e como é o seu processo Olha, é um processo, cada com você, documentário tem essa uma pesquisa? história. Hum, Bem, cada documentário tem eu, uma história. Eu não faço sozinho. Eu fiz a maior parte a maioria desses documentários foram feitos
com o apoio da equipe, com pesquisadores, com roteiristas. Eu tenho o roteirista, meu último colaborador e roteirista, foi no documentário da Inesita. Nesse documentário, o Fábio foi meu roteirista e me ajudou muito na elaboração, na criação do projeto também. E o Enéas, que hoje é diretor da TV Cultura, diretor de programação, também ele foi meu roteirista na Lígia Fagundes Telles, no Rabino Sobel. Na verdade, eu sempre trabalho com uma equipe, ainda que minúscula, né? Sim. A gente começa um processo, uma pesquisa, essa pesquisa tanto de texto quanto de imagem, isso a partir de uma ideia. Como vem essa ideia? Alguns surgiram a pedido da época da TV Cultura, outros foram iniciativa minha que a TV encampou, né? Eu tive muita facilidade no sentido de pesquisa de imagens, né? Porque as pesquisas de imagens foram muito calcadas no belíssimo acervo que a TV Cultura tem, mas não só isso. Inesita, por exemplo, utilizei muito arquivo de fora da emissora. Então, como eu te disse, os primeiros, Lígia Fagundes, eu fiz com Enéas Carlos Pereira. A Lígia será exibida agora em Portugal, dia 17 de outubro, num festival. Legal. É bom ver, né, os frutos dos trabalhos que a gente faz vida fora, eles florescerem, né, aparecerem por aí mundo afora, né? Sim, sim. E sem dúvida. E Lígia, cada uma tem uma história, né? Como você faz a Lígia? Aí sugerem, isso foi uma sugestão que veio do Conselho Curador da TV, porque ela é conselheira. Vamos fazer um documentário sobre a Lígia, você fez um sobre o Henri Sobel, foi tão legal. Tá bom. Só que a Lígia não queria de jeito nenhum, e a família muito menos, né? Mas de jeito nenhum. Eu conversava com a família, com as netas, conversas diárias, tratávamos enfim, de mostrar a importância da realização desse documentário, tanto que ele agora vai ser exibido em Portugal, entre outras coisas. Teve um circuito aqui nos cinemas, foi exibido na TV várias vezes, mas ela de jeito nenhum. A família muito preocupada com a saúde dela, considerava que não seria propício, já nessa altura do campeonato, fazer uma entrevista com ela. Haveria riscos, etc. Enfim, foram meses o que mais demorou realmente foi o convencimento, né? Porque foram meses de conversas, né? E uma vez eu aproveitei uma reunião do conselho onde ela estava, né? E conversando com outros conselheiros, sugeri que eles encaminhassem ela para uma sala de espera, de reunião, e eu entraria para conversar. E foi o que aconteceu. Na via das dúvidas, né? Eu resolvi levar o equipamento. Você fez uma armadilha para a Lígia, né? Você arrumou uma armadilha para pegar ela de canto. Eu levei o equipamento nessa antessala, né? Claro que sempre pedindo autorização, tudo, e conversando, e ela topou. E a melhor entrevista foi dada, né? Depois ocorreram outras que aí ela já relaxou, mas a melhor foi essa. Foi a melhor entrevista. Travou aqui para mim. Para mim tá ok. Travou? Travou. Eita. Eu tô aqui. Eu tô aqui, querida.
Tô aqui. Toda preta, assim, Sério? Não, não, estou o sério. tempo inteiro aqui. Mas agora voltou ao normal. Sabe uma coisa que é curioso, que eu até eu tenho curiosidade de perguntar para um roteirista de documentário, quem dirige documentários. Não é muito raro, quer dizer, acontece pouco, mas não é tão raro assim, de depois que o documentário está no ar, né, ficou pronto, começam alguns conflitos de familiares, principalmente, dizendo: isso é mentira, isso não aconteceu. Vocês pintaram a minha mãe, a minha tia, o meu pai de forma errada. Você já passou por alguma situação parecida? Não posteriormente. Eu passei numa outra situação, foi com relação à Inesita. Porque aí decidi fazer um documentário sobre ela e a filha dela, uma figura maravilhosa, somos amigos hoje. A filha dela é totalmente contrária à realização não do documentário, mas do documentário pela TV Cultura. Ela tinha muito ressentimento com relação ao tratamento que eles consideravam que não era justo, que não foi justo com Inesita. E fui a Campos do Jordão conversar com a filha dela algumas vezes. Aí fomos. É uma conquista, é um namoro, né? Sim. Ela as dificuldades que eles sentiram durante que consideraram que não eram justas, que não foram justas. Eu levei isso à época ao Marcos Mendonça, que era o presidente da fundação, e ele concordou. Ele concordou, achou que realmente havia que um acordo com a família, e esse acordo foi feito e eles ficaram felizes, né? Havia essa resistência, então foi pré-documentário. Quando a família, inclusive, participou desse documentário. Esse documentário ele é um docudrama, né? Porque tem situações onde é feita uma dramaturgia, né? De situações que Inesita passou e que não foram registradas e que também valeria a pena a gente mostrar, porque são saborosas, situações saborosas, engraçadas, a relação dela, telefonema que ela recebeu do Juscelino, enfim, várias situações. E a filha participou, né? E a filha fez o papel, a filha não, desculpe, a neta fez o papel dela, né? Dela jovem. Então, a gente saiu de uma hostilidade a uma participação efetiva, né? Aí vem muito da tua habilidade de conversar com as pessoas, de ouvir a família, de ouvir as pessoas envolvidas, né? De ouvir as histórias, né? É interessante, importante ouvir as histórias que não necessariamente, muitas vezes elas podem nem ter relação com a realidade, mas elas têm relação com o emocional, né? E você compreender, você tentar compreender esse emocional e dali tirar o que é o néctar que tanto o artista que está sendo, enfim, mostrado, que está passando por todo esse processo, quanto a família que tem histórias próprias, saborosas. Se você sabe perguntar, saber ouvir e pausar. Vou pausar agora. Sim, e dá o tempo, né? Dar o tempo, porque são muitas questões sendo revisitadas, e para você utiliza uma técnica, ok, mas para quem está revisitando tudo isso, tem um tempo de você depurar psicologicamente, afetivamente cada situação, e muitas vezes quem está fazendo o documentário não entra nesse time de entendimento, né, de compreensão desse processo. Exato. E aí pode acabar mal, né?
você sabe que, com relação ao Rabino Sobel, também, ele desde o início, se mostrou extremamente favorável à realização de um documentário sobre a vida. Mas ele tinha ressentimentos e se sentia muito injustiçado pelo episódio das gravatas, que isso obscureceu um dos momentos mais importantes de nossa história, que foi o episódio do Vlado, onde ele se posicionou contra a ditadura militar e contra que Vlado fosse enterrado na área dos suicidas do cemitério israelita. Até essa época, os suicidas eram enterrados numa área específica do cemitério, né? Não ficavam exatamente no mesmo espaço, havia uma divisão. Ele se recusou. E ele confirmou isso durante um processo que os judeus fazem quando as pessoas morrem, que é a lavagem dos corpos. E lá havia hematomas, situações claras de tortura que jamais um suicida teria feito em seu próprio corpo. E esse episódio heróico dele, que foi o estopim da queda da ditadura, né? Depois aquela missa ecumênica gigantesca que Dom Paulo Evaristo Arns realizou ao lado do Rabino, ele acreditava que o episódio das gravatas foi o pretexto para obscurecer essa ação dele, né? E, ao mesmo tempo, a relação dele com a congregação israelita paulista, do qual ele foi rabino durante décadas, né? Essa relação, a partir do episódio das gravatas, ele é afastado e só volta a ter uma relação melhor, aliás, reatar de fato essa relação com o documentário que eu fiz, junto com o roteiro do Enéas Carvalho. Então, esse foi uma espécie de pacto da amizade. A premiere foi feita, ela ocorreu na CIP, né? E ali a direção, que já havia participado do próprio documentário e que tinha um grande respeito por ele, ali eles se encontraram. Que Isso bom. foi muito... foi legal. Que bom, porque realmente era um grande desafio para vocês, né? Por conta desse episódio e da grande história que ele construiu, e esse episódio que veio quebrar, né? Era um desafio imenso e foi bom, né? O documentário foi determinante para que as coisas pudessem se resolver, enfim, né? E também mostrar as contradições, não apenas resolver, né? Um documentário ele não está ali apenas para mostrar e para conciliar, né? Ele, na verdade, ele mostra as contradições. A gente tem as imagens, a gente mostrou essas imagens da gravata, assim, o episódio da gravata, do roubo da gravata, da mesma forma que mostramos o ato heróico dele em plena ditadura militar, ameaçado pelos generais, inclusive, na época, que exigiam que essa missa não se realizasse, essa missa ecumênica, né? Que teve a participação também do pastor, né? Então, essa missa foi um símbolo gigantesco, né? E não fosse o rabino, não sei quando essa virada, esse botão teria sido apertado para iniciar o processo de derrocada de um regime autoritário. Alô? Alô? Ai, de novo? Alô? De novo, eu não sei se é aqui. Travando o meu... Aqui não. Então, não sei se é a internet, essa hora de 8h30, tem muita gente, a internet fica condicionada, talvez. Mas eu não sei onde parou.
Você estava finalizando essa história do documentário do Rabino e o quanto o documentário serve para mostrar essa contradição entre as situações na vida dele. Exato. Na situação, há contradições de todos, né? Ninguém é herói 24 horas por dia. Aliás, Não. muito pouco. É muito pouco. E também ninguém no caso ali, ladrão 24 horas por dia, não só no caso, né? Em todas as situações. Eu acho que você poder mostrar. Né? Todo mundo deve se características. perguntar assim, será que eu poderia fazer um documentário da minha vida? Não, melhor não, deixa para lá. Deixa para lá, vai. Exatamente. Exatamente, sabe? E ainda tem assim o documentário da Tomi. O documentário sobre a Tomi surgiu a pedido do Instituto Tomi Otaki diretamente para mim, do Ricardo Otaki. Tomi havia falecido há um mês e ele me chamou. Eu sempre fui muito próximo da família e ele sugeriu, falou, Hélio, você não quer fazer um documentário sobre a Tomi? Eu falei, claro, é tudo o que eu quero. Né? E aí, a partir disso, nós conseguimos um material maravilhoso que o Ricardo gentilmente ofereceu, assim como acervo da TV, assim como Cinemateca, enfim. E conseguimos criar novamente momentos importantes na vida da Tomi e da arte brasileira, sabe? Isso, poder registrar situações e eu não havia uma entrevista feita, Tomi havia falecido, usamos só material de arquivo, né? Então, são duas situações. Você está usando um documentário só com material de arquivo, portanto, não tem uma captação do personagem principal a partir de você, do teu cinegrafista, o teu diretor de fotografia, e o momento e o documentário onde você faz tudo. A captação central, você faz as entrevistas para... Eu sempre tive muita ajuda de Eneida Barbosa, que é uma produtora. Ela sempre participou de todos os nossos documentários. Eu queria citar o nome dela porque acho muito importante. Desde Tomi até Inesita, né? O último trabalho. Voltamos. Estamos travados de novo? Destravou. Meu Deus do céu. É um destrava terrível, mas vamos lá. torcer. Só falando aqui, a Miriam está falando, grande figura, ainda se referindo ao Rabino, grande figura importante na vida cultural brasileira, representou a comunidade perante a sociedade brasileira, defendendo valores importantes da democracia, e tudo muito bem apresentado pelo documentário produzido por você, Hélio. Muito obrigado. Então, é um agradecimento da Miriam aí para você. Obrigado. Esse documentário, ele me tocou muito, porque a época da ditadura e esse episódio que fez com que a ditadura tremesse, porque o próprio general Geisel pediu que essa missa não se realizasse. E nós estamos falando numa época duríssima, né? Os recados foram dados tanto a Dom Evaristo Arns quanto ao Rabino, e eles não retrocederam. Porque uma coisa é você não retroceder numa situação democrática, você defender espaços democráticos onde essa conquista já se estabeleceu. Outra coisa é quando esse espaço foi tomado por outros, onde a democracia depende da bênção de outros poderes que não os poderes republicanos. Então, esse episódio realmente é um episódio para ele
ter um orgulho gigantesco, e para os que da comunidade judaica que, na época, o apoiaram, lembrarem isso com muito orgulho mesmo, né? Porque também houve os que não apoiaram. É importante, como toda a comunidade, existem todas as tendências lá dentro, né? E havia também os que o criticaram por isso. E também ele foi criticado na época. Você veja que ele era um rabino playboy, né? E ele deu uma entrevista para a revista Playboy e falou sobre a questão das drogas, né? Ele falou que havia experimentado, que não gostou. Fala de Woodstock, que participou de Woodstock. Ele era um homem interessantíssimo, sabe? Sim. Uma figura humana mesmo, sabe? Da mesma forma que nós falamos de Zusa, né? Essas figuras são fascinantes. Todos os seus trabalhos são ótimos, né? Teve algum que te marcou mais desses de documentários? Será que seria o Rabino mesmo, ele só? O Rabino e Inesita, sabe? Inesita. Eu fui conhecer Inesita fazendo esse documentário. Eu a conhecia como uma apresentadora muito importante da TV Cultura, com um programa maravilhoso, Viola Minha Viola. Vocês eram colegas de emissora, né? Exatamente. Porém, éramos colegas, emissora. Eu não conhecia essa bibliógrafa, essa mulher que conhecia profundamente as raízes da música brasileira, que conhecia o sertanejo de raiz, como ela falava, que pesquisou, que tinha formação clássica, sabe? Eu não conhecia, não conhecia. Começou como uma proposta e ali eu conheci um universo do qual estava ao meu lado quase todos os dias e que eu não conhecia, né? Então, o documentário tem isso, sabe? E essa é você se expor à sensibilidade do seu tema, do seu biografado, se fosse um livro, né? Olha, eu acho que eu passaria a noite inteira aqui ouvindo você contar as histórias dos documentários. Adoraria, porque deve ter uma riqueza de coisas. Mas, assim, nós só temos uma hora e eu tô querendo muito também falar com você sobre jornalismo cultural. Claro. Eu acho que você é um cara que pode falar com muita propriedade de jornalismo cultural aqui no Brasil. E como é que atualmente o contexto atual, a relação governamental com o jornalismo cultural atualmente? Quais são os maiores desafios para essa área hoje? Olha, o jornalismo cultural já teve seu auge, né? Tanto que eu dei aula, era convidado pós-graduação, enfim. Mas jornalismo cultural, inclusive essas cadeiras, foram extintas, as tais cadeiras nas universidades, né? Jornalismo cultural virou entretenimento e arte, né? É importante que vai sumindo a palavra cultural, vai tomando espaço o entretenimento e nada contra, né? Nada contra o entretenimento, mas muito contra ao desaparecimento da palavra cultural, né? Mas isso é um fato. E com fatos você, não sei se não discute, pode discutir, mas são fatos. Mas então eu vejo dessa forma, vejo que o jornalismo cultural, com aquelas gerações entusiasmadíssimas, hoje não teriam muito espaço, a não ser se a palavra entretenimento tomasse conta e envolvesse a palavra cultural, né? Agora, o jornalismo cultural, ele também, muito ao contrário, ele não morreu como a gente pode imaginar do que eu estou falando. Na verdade, o que ele perde na TV, o que ele perde na imprensa escrita, ele ganha na web. Mas ele ganha na web também com esse olhar, ou seja, é a cultura com entretenimento. O Metrópolis passou a ser cultura e entretenimento o tempo inteiro. Mixávamos tudo, né?
Mas o que eu vejo também na web, vejo experiências ótimas, tipo Antofágica sobre literatura, Ler Antes de Morrer. Por exemplo, Vivi Ouvi, que fala de artes visuais, é muito interessante, fala para uma geração nova e ela tem muitos seguidores. É impressionante como ela consegue dar a história da arte e trazer isso de uma forma não caricatural, sabe? Porque, para mim, falando em caricatura, nesses tempos de pandemia, nós passamos as pessoas foram forçadas a usar os seus recursos para fazer seus trabalhos. Então, vamos pensar no teatro, né? O teatro passou a ser o tal teatro digital. É um teatro sem palmas, um teatro sem público. É um teatro que você pode... Artistas maravilhosos. Já vi 2, 3 peças, na verdade, que realmente eu gostei. Acho que surgiram soluções, mas aquilo não é o teatro. Não é o teatro. Sim. Entende? E quando acabar a pandemia, esse teatro vai ser sei lá, o tal do plus a mais, certo? Porque não é teatro. Assim como o que a gente vê hoje, onde as pessoas são forçadas a fazer para o seu sustento performances, etc., que seriam maravilhosas com o público, danças que seriam fantásticas com a participação do público, você não tem isso, né? Sabe, no estúdio, às vezes, fazendo uma comparação com TV, a clássica, tinha a hora de aplaudir, a plateia aplaudia. Era artificial, mas era uma plateia. Aqui você não tem a plateia. Então, você sabe que a gente sente falta, né? Eu tava assim, aqui eu assistindo as lives, assisti Caetano, assisti Gal, assim, quando acabava a música eu aplaudia aqui da sala. E eu acho que o artista, e a gente nota isso, o artista ele sente a falta dessa energia chegando. E eu percebi assim, uma sensação assim, depois que acabava de cantar, tipo, cadê? Onde vocês estão? Para quem estou cantando? Exato, exato. E olha que tem maravilhas, né? O Caetano, a Tereza Cristina, que deve estar ao vivo agora com alguém, e as pessoas assistem, e é maravilhoso. Tem um lado, tem lindezas, mas são lindezas de uma época específica, contextualizadas, né? Eu prefiro ver a Tereza Cristina com plateia, com os seus convidados. Tomara que ela tenha isso. É bom tê-la todas as noites nessa condição atual. Mas é evidente que seria muito melhor numa outra situação. Isso vale para o teatro. Tem lindezas, como eu estava te falando, Tereza, Caetano, Emicida, a Bahia e as cozinhas mineiras, maravilhosos. Mas o ingrediente público, a interação público, entrevistado, público, cantor, público, teatro. O teatro, então, vive muito disso. Um filme, você pode assistir na sua casa, porque, em geral, você não vai aplaudir, a não ser numa abertura que talvez seja do seu amigo, ou que te emocione num determinado momento. Mas tem aquela temporada, é mais frio, né? Não que não te emocione muito, mas o teatro depende visceralmente do público, né? Assim como o jornalismo cultural não pode viver hoje sem ter ao seu lado outros artifícios, que não são bem artifícios, mas que, se você falar hoje de jornalismo cultural, parece que você está falando dos cadernos antigos, cadernos dos jornais, onde havia comentários fantásticos, onde havia espaço para as artes visuais, havia crítica às artes visuais, crítica aos programas. Você vê hoje que o release toma muito mais conta dos assuntos do que propriamente uma reportagem, né? Sim. Né? Isso não quer dizer que é ruim. E você sente... Mas diga.
Não, diga você. Não, eu queria falar um pouco mais desse equilíbrio entre cultura e entretenimento, e que o entretenimento vem se sobrepondo, vem engolindo a questão da difusão, né, da, a cultura ela fica ali quietinha e ela ganha roupagem de entretenimento o tempo inteiro. Como é que você vê esse equilíbrio? O que você acha que precisa acontecer para que a cultura volte ao seu local de direito? Não é nem, né? E é um destaque direito. É uma boa pergunta, eu não saberia te dizer, mas eu suponho que você não ter vergonha da palavra cultura, primeiro, né? Não tentar disfarçar, né? Não sair dizendo ou tentar disfarçar, falou cultura, né? Cultura e entretenimento podem caminhar juntos e devem caminhar juntos. O humor não é um artifício do entretenimento. Ele é um artifício da cultura. O bom humor é um artifício da cultura. Eu vou te dar um bom exemplo, assim. Papo de Segunda, que é um programa do GNT com 3 personagens muito interessantes e que eles falam sobre tudo, né? Com humor, com inteligência, né? E muitas vezes misturando, ali tem vários ingredientes juntos. E se você olhar qual é a mecânica, são 3 entrevistados, 3 entrevistadores, 3 pessoas trocando ideias, né? E ali tem, na minha coisa, cultura e entretenimento, né? Sei lá, outros, poderia citar outros programas, né? Mas vejo esse um programa muito interessante que não joga fora nem a cultura e o entretenimento. Quando você é muito sério também, você tende a afastar, tratar a cultura como algo sério e pesado também não é o melhor caminho. Mas desprezar a cultura por isso é o pior caminho, sabe? Então, me parece que esse mix entre entretenimento, cultura, e poder entender que você pode passar informações e aumentar o conhecimento das pessoas sem artifícios, mostrando claramente como o Zusa fazia. O Zusa falava tranquilamente, era curador, ele sabia o que estava falando, ele sabia qual era a sua função ali quando era curador de um festival de jazz, né? Ele sabia, sempre soube, né? Enfim, é uma discussão que deve caber ali humor-sutileza. E humor-sutileza não é privilégio de entretenimento. A cultura é só pensar. Shakespeare é cultura ou não é cultura? Tem humor ou não tem humor? Não é? Não é? Pois é. Ó, nosso tempo está quase acabando. Nós temos 5 minutos e eu queria, nesses 5 minutos, saber o que você está fazendo agora. Diz para a gente onde está ele, o que ele está. Se tem planos, tem projetos por aí, mirabolando. Olha, eu estou colaborando com o Itaú Cultural. Nós acabamos de finalizar uma temporada de Diálogos Itaú Cultural, onde nós entrevistamos diversos, na verdade eram duplas, onde nós entrevistávamos diretores de museus, centros culturais, atores, enfim, gestores culturais, e provavelmente estamos preparando uma segunda temporada desse projeto. Ainda a confirmar, mas estamos pensando, né? Tem outros projetos que estão em ebulição aí, que envolvem canais, e que eu, no momento, não daria para divulgar, e um projeto maior para daqui a um tempinho, que passou agora pelas leis de incentivo, e aí eu aproveito para falar um pouquinho sobre as leis de incentivo. Elas continuam sendo fundamentais para
alicerçar a cultura desse país, assim como isso ocorre no planeta, né? Assim como ocorre no planeta. Então, essas leis, por mais problemáticas que tenham ficado, elas são absolutamente necessárias para que você possa ter diversidade no melhor sentido da palavra, né? Diversidade de áreas, de setores, e que essas leis de incentivo elas contemplam e podem contemplar essa diversidade do país e todo tipo de área cultural, de fomento cultural, ele é fundamental para que você possa... enfim, nós somos tantos e temos tantos problemas e conseguimos ficar em nossas casas com esses problemas gigantescos da pandemia, assistindo diversas coisas, né? De games a filmes, de livros a esse teatro atual, digamos assim. Mas conseguimos, ficamos, e isso é o que nos mantém vivos, né? E as leis de incentivo são um oxigênio disso, né? E elas se dão de forma a veja a riqueza cultural que o cinema viveu até agora, com premiações, Bacurau, enfim, todos, né? É só pensar isso. Quando você incentiva, você tem retorno, né? Isso é óbvio, é basal, mas é importante lembrar nesse momento, né? As pessoas elas, às vezes, elas não veem que os filmes, as séries, os espetáculos, os teatros, a dança, tudo que está aí, que você falou que está dentro da nossa casa neste momento, mas que a gente ia assistir, tudo isso só é possível hoje no Brasil porque existem leis de incentivo onde as empresas possam participar com recursos, patrocinando os projetos dos artistas, que é fundamental que a gente continue a acreditar e transformar, mudar, alterar, fazer adaptações, mas que a gente não perca esse grande passo que se deu quando as leis de incentivo chegaram. E a Sem gente dúvida. fala isso assim, como quem faz mesmo, né, Hélio? Veja, isso a indústria cultural, né? Ainda bem que se manteve esse nome, indústria cultural, né? Pelo menos o cultural se manteve. Mas a indústria cultural, ela emprega, nós já falamos isso tanto e falamos todos os dias, é uma quantidade gigantesca de pessoas. Não é o cara que está no teatro só representando, não é o cara, o personagem do filme do Bom Dia, Verônica, que eu acabei de falar que estou acompanhando a série. Veja quantas pessoas envolvidas, produtores técnicos, maquiadores, os musicais maravilhosos que ocorreram e que ocorrem. O Jô, que estava nos acompanhando, é um dos grandes incentivadores, um grande produtor